Vamos falar sobre potência não é nada sem controle. Aqui na Jornada Descubra-se, né? Nosso programa para ajudar as pessoas aí a alcançarem vidas melhores, né? Vida pessoal, trabalho, carreira. Né? E esse tema é interessante, né? É engraçado que é recorrente. Muita gente pergunta sobre essas questões do potencial, né? Como utilizar aquele meu potencial, como utilizar os meus dons, meus talentos. Mas e quando isso fica sem controle, né? Eu acho que essa é uma pegada que acho que vai ser interessante a gente trazer hoje para as pessoas. Queria pedir para você, Gustavo, nossos amigos aqui que ainda nos conhecem, Sim, faz uma rápida apresentação sua, da sua trajetória, sim. o que você já fez, por onde você já passou, tua expertise. Bom, eu fui executivo minha vida inteira, desde 90 e poucos, trabalhando em grandes multinacionais, sempre na área de marketing. E minha paixão é produto, criação de marca, criação de novos produtos. Trabalhei na Alma Chips, trabalhei no começo lá da bolha da internet, no Yahoo. Depois fui para Pepsi, Guatemi, até que eu abri o meu negócio. E aí, no fundo, a minha grande paixão sempre foi empreendedorismo, né? Eu ficava adiando esse sonho, assim, de ter o meu próprio negócio, ficava adiando, adiando, enquanto estava no mundo corporativo. E acabei tomando essa decisão mais tarde, mas rolou. Então, lá para os 40 e poucos anos, eu tive esse questionamento, né, da carreira, momento de vida, propósito, o que estamos fazendo aqui. E eu trabalhava na época na Pepsi, era diretor de marketing, a gente tinha acabado de lançar o H2O e tinha sido um sucesso essa marca H2O que veio para ficar, pessoas já buscando alternativas para bebidas mais saudáveis, né, mesmo no mundo do refrigerante. E eu sabia que essa onda ia só crescer. Então foi com isso que eu pensei, poxa, eu vou lançar um refrigerante saudável. Como é que pode ter um refrigerante saudável? E aí eu comecei a inventar, bem professor Pardal, essa ideia de empreender com uma inovação mesmo, né? E aí lancei Boa. a Gloops Você e, pode dar só um parêntese rápido? Qual claro, foi um papo que te influenciou bastante na Gloops, hein? Qual foi o papo aí que você teve com foi um alguém? papo que eu tive com uma filha minha, quando ela era minha filha mais velha, bem pequenininha. Um dia eu chegando em casa à noite do trabalho na Pepsi, depois de uma reunião super estressante, a gente estava lançando uma promoção grande de Pepsi com Guaraná Aham. e era junto com a Ambev, né? Guaraná Antártica, um negócio grande, Faustão, Globo. E ela me perguntou o que eu fazia, aquela pergunta simples de criança para o pai, né? Papai, o que você faz? E eu expliquei que eu trabalhava na Pepsi, ela não sabia o que era. Aí eu expliquei o que era a Pepsi, que era refrigerante, ela também não sabia o que era, porque ela nunca tinha bebido. E aí, finalmente, eu fui lá, expliquei o que era, ela foi dormir. E eu não consegui dormir. Por quê? Porque eu fiquei pensando, poxa, minha filha não bebe esse produto, não vai beber esse produto, porque eu sei que faz mal. Só que a minha vida é fazer mais crianças beberem, jovens, adolescentes, adultos, todo mundo beber. Quanto mais beberem desse produto, mais eu tenho promoções, mais eu tenho cargos, enfim, já estava na América Latina na época. Aham. E aquilo me deixou muito mal, né? Poxa, então quer dizer que esse é o meu propósito de vida, né? É promover a obesidade em massa e ser promovido com isso, né? E aquilo me levou então num questionamento que não foi imediato a ação, né? A ação demorou, porque obviamente que vem o lado aí coragem, largar tudo, começar tudo. E aí em Aham. 2012, finalmente eu larguei a carreira, na época eu estava no Grupo Iguatemi, uma baita empresa. E o bom de começar a empreender mais tarde, né, diferente do que você fez, Daniel, é a experiência que a gente traz. Então, tive muita experiência para ir atrás de investidores e fazer todo o ciclo. E foi genial, foi uma experiência muito bacana. Esse projeto acabou que eu consegui vender a marca em 2019, final de 2019. Aí, com a pandemia, a marca está bem chacoalhada, pouca distribuição. Espero que eles lá consigam retomar. E agora estou nesse mundo da consultoria, junto com o pessoal da Teia. Foi quando a gente se conheceu aí faz alguns meses, nesse projeto de educação e de ensinar para as pessoas o que eu aprendi nessa minha carreira de empreendedor, de executivo, e discutir com Fantástico. pessoas experientes como você coisas sobre aprendizado, né? Como que as pessoas podem
se autodesenvolver, treinar, aprender. Essa é a minha paixão hoje. Fantástico. Maravilha, já tem até um comentário aí da Fábia. Lembro da história aí da persistência do Gustavo, um empreendedor iluminado e nato. Sou seu fã. Ah, que Ó, legal, que legal. excelente, muito bom. Já tem até pergunta. Pergunta aqui Opa, que chegou no Stories, né? Pessoas querendo é, saber, né? No que eu empreendo, hein? Na tua visão de empreendedor desses anos todos. Porque o papo vai ser interessante, né? De um lado aqui eu falo sobre a visão do potencial humano, né? sim. E você tem essa pegada empreendedora da visão do business, né? De Aham. mercado, né? É, Na tua visão, como é que responde essa pergunta? Como é que eu vou escolher o que eu vou empreender? Olha, de tudo que eu vivi e depois comecei a estudar profundamente o tema empreendedorismo, né? Aí eu vou até dar uma sugestão de um livro aqui que é muito simples, muito fácil, mas que para mim foi uma das melhores coisas que eu descobri nessa jornada aí de entender sobre empreendedorismo, que é um livro do Guy Kawasaki. Guy escreve com G-U-Y, né? Você conhece ele. A gente já falou sobre ele, aliás, né, Daniel? Ele é um não dá para dizer que é um funcionário, né? Porque o cara é um empreendedor nato, mas enfim, era um ex-funcionário da Apple lá no começo e ele fez uma carreira brilhante lá na Apple, tal, foi empreendedor e ele escreveu muita coisa sobre empreendedorismo. E ele tem um livro chamado The Art of the Start, a arte do começo. E ali ele fala de uma forma muito simples, ele dá muitas dicas justamente para quem está querendo começar. E um dos temas que ele fala, ele aborda justamente isso, aonde eu devo concentrar os meus esforços, né? Que tipo de empreendimento eu devo abrir. E aí ele fala que um exercício muito interessante é você resgatar tudo aquilo que você realmente tem muita afinidade, tanto faz se é um hobby, tanto faz se é algo que você já faz profissionalmente, mas ele fala para você ir atrás de assuntos que te engajam assim num nível muito alto e tentar buscar entender o que esse assunto tem de oportunidade. Então, no fundo, o que ele diz é, se você tem tanto engajamento com algum assunto, sei lá, cara, pode ser tocar violão, tenta entender nesse mundo que você está tão envolvido, quais são as dificuldades que as pessoas encontram, quais são as necessidades que as pessoas que você convive desse mundo apresentam. E se você não tem nenhuma que te vem logo à cabeça, começa a conversar com as pessoas desse meio, começa a pesquisar. E aí você estrutura realmente de uma forma mais profissional essa busca do que eu vou lançar. Eu vou resgatar o que eu tenho afinidade, porque no final é meio óbvio, né? Se eu depois vou atuar com algo que eu tenho total afinidade, que eu tenho paixão, a chance é que você vai se dedicar muito mais do que para um assunto que você está ali só pelo dinheiro, ou você está ali só pela oportunidade, mas tem uma relação fria com aquele assunto, com aquele mercado, enfim. Então, voltando, por exemplo, do violão. Se eu toco violão e sei que, sei lá, as pessoas têm uma dificuldade enorme em encontrar um bom instrumento no Brasil, estou chutando, não tenho noção sobre isso, né? Mas Uhum. vamos dizer que você é um apaixonado, que você conhece toda uma galera que faz isso. E aí você vai começar a descobrir um monte de dificuldades que essas pessoas encontram e sempre onde tem pessoas em busca de algo vai ter dificuldade, vai ter oportunidade. Ali você pode colocar todo o seu esforço para trazer soluções para essas dificuldades. E hoje, Maravilha. Daniel, tem uma vantagem gigante, né? Gigante, que é esse mundo digital. Quer dizer, quando eu comecei, o mundo digital já existia, claro, mas não tão facilitado como hoje. Então, Uhum. você pode começar um negócio absolutamente 100% digital, sem precisar de grandes investimentos. Então, a facilidade de você empreender hoje é absurda, né? Se já Uhum. era há uns 10 anos atrás, hoje é muito mais e cada vez está ficando mais. Bacana. E interessante fazer um link com o que você disse, né, da parte aqui humana, né? Como que as coisas são. Você falou em relação a buscar um negócio com base na afinidade e naquilo que você tem paixão, né, foram as suas palavras. E é muito interessante olhar isso um pouco mais profundamente, né, como um tema potencial. Porque aquilo que tem afinidade e paixão provavelmente tem a ver com atividades, ambientes, pessoas que estimulavam a sua reação natural e aquilo que te colocava
em estado de excelência, onde você vai fazendo as coisas ali meio que, até o nosso parceiro do Flow fala, né? Entre estado de flow, né? Quando que eu consigo fazer isso? Quando que eu consigo entrar nisso? Provavelmente quando os meus motivadores estão sendo acionados, aquilo que mais me energiza, né? Talvez um motivador de ajudar os outros, ou de empreendedorismo, ou de busca de conhecimento, ou então um motivador de tentar estruturar as coisas de alguma forma. E dentro de um cenário do como que você faz, né? Se você tem mais facilidade de tomar decisões, de você interagir com pessoas, de você ser um conector. Então, quando você junta esses elementos, né, aí junta afinidade e paixão, você começa a perceber assim, cenários e possibilidades que estão latentes no potencial da pessoa. Quando ela percebe isso, é muito interessante, porque ela pode buscar onde eu posso lançar esses, digamos, essas aptidões, esse estado de prontidão. E o contrário também é verdade. Às vezes a pessoa traz uma carreira onde ela teve funções, ela teve um trabalho no qual ela era demandada algumas atividades e ela teve que fazer uma adaptação naquelas atividades. Na cabeça dos amigos, fala assim, cara, sai do teu trabalho, monta um negócio, pô, do que tu faz montando um negócio, empreendendo. Só que quem está olhando de fora não percebe que aquilo ali a pessoa está fazendo por demanda, não por paixão. E aqui precisa ter uma consciência muito forte, né? O que eu faço? Eu posso replicar, talvez, na minha vida, eu posso pensar no empreendimento, eu posso empreender, sim. Isso está correlacionado com o meu potencial, que traz o papo de hoje, nossa, aqui, né? Está correlacionado com esse potencial ou é uma demanda que eu vim me adaptando ao longo da vida, né? E o quanto que isso me energiza? Porque uma das grandes sacadas, sabe, Gustavo, é o quanto que você se mantém estimulado naquilo que você faz. Uhum. Isso cansa, parceiro, entendeu? A tal da força da vontade, né? Por que é importante o papo de hoje, né? Antes de falar assim, pô, como é que eu descubro o meu potencial, né? O que é potencial? A gente precisa entender que potencial é algo latente dentro de você, uma parte latente, tem a ver com seus dons, talentos, tem a ver com o teu DNA, né? É uma estrutura que está interna e que você foi vivendo na vida e gerou o quê? Um estilo, gerou um talento, gerou um dom, gerou um potencial que facilita desenvolver algumas habilidades e várias atividades. Então, potencial é algo que você tem e ele, se não utilizado, ele é virtual. O que isso quer dizer? Você não sabe o quanto que ele é potente, entende? Então, de repente, Mas alguém tem um porque você nunca super... colocou em prática? Ou... Você pode ter colocado em prática uma parte do teu potencial. Porque se você não consegue explorar o teu potencial, utilizar ele no seu dia a dia, né? E por isso que a gente acaba aplicando na carreira, porque na carreira a gente está ali, 6.780 horas por ano no trabalho, em média, né? O que as pessoas passam no trabalho por ano. Se eu não coloco ali o meu maior potencial, se eu tenho o maior potencial de resolver problema, quanto que eu resolvo problema no meu trabalho hoje? Eu acabo me envolvendo muita tarefa burocrática ou tarefa ali repetitiva ou rotinas. Pô, aquilo ali vai fazer dormir o meu potencial, por exemplo, de capacidade de análise e tomada de decisão. Ou então talvez eu seja alguém que eu consiga influenciar outras pessoas. Então, se eu não estiver numa área comercial, numa liderança, numa área onde eu consiga expressar esse potencial de influenciar, de ser um agente de mudança, aquele potencial ele vai dormindo, dormindo, dormindo. Como que a gente reconhece isso nas pessoas? A gente percebe que algumas pessoas começam a perder a espontaneidade. Sabe quando você vê uma pessoa também sem brilho nos olhos? Sim, Talvez claro. desmotivada, ou então não vê sentido naquilo que faz. Um dos indícios cara, será que você foi se adaptando tanto para atender as demandas da sua vida? Relacionamentos, trabalho, carreira, e aquilo ali fez você começar a se distanciar do seu potencial essencial. Um dos indícios é esse. Então, potencial é a capacidade que você tem de aplicar seus dons, seus talentos, seus motivadores em atividades que vão gerar resultados e esses resultados e as atividades, tudo isso te retroalimenta. Puxando o que você falou anteriormente, vai bater onde? Na questão da afinidade e paixão. Então, é importante, né? Toda vez que você perceber que você está com muito gás, fazendo uma coisa onde você está ali muito energizado, quando você percebe que a sua
você não precisa de força de vontade, entende? Às vezes cansa. Sai Fala, pô, natural. Daniel, sai natural. Às vezes cansa, é claro que cansa, mas aqui eu diferencio. Tem um estresse que é positivo e um estresse negativo. O estresse positivo é aquele que quando você está ali, às vezes você não vê que você nem almoçou, mas você está tão energizado, está produzindo tanto e está resolvendo tanta coisa que aquilo ali, você chega no final do dia, cara, putz, tô cansado, mas sabe, eu tô bem. Tipo, eu sei que amanhã eu tenho um monte de coisa para fazer, mas beleza, ok, vou meter a cara, vou encarar, isso vai dar certo. Esse é um estresse positivo. O negativo é aquele quando você se vê numa situação que você não consegue ter muito controle. Então, são demandas que estão aí ultrapassando a tua capacidade de reação e você sente que você está sem poder, né? Acontece muito quando você talvez esteja num trabalho que você não tem a autonomia que você precisa, ou então você tem autonomia e você fica buscando uma aprovação com teu chefe, ou com, sabe, Eu teu vi parceiro. muito isso no mundo corporativo, né? Eu sinto que hoje um dos grandes desafios para quem está no mundo corporativo, para quem está numa grande empresa, principalmente, acho que nas maiores isso ainda tende a ficar mais latente, é esse sentimento de que está todo mundo ali correndo atrás de algo que não necessariamente é o que gostaria de estar fazendo, e a pressão aumentando, porque as estruturas estão diminuindo, a pressão por resultado aumentando. Então, tenho vários amigos e várias pessoas que eu convivo que estão nessa pressão desesperada, e Sim, vem muito essa pergunta que veio aqui hoje: o que eu faço para tentar um novo caminho, como é que eu faço para buscar? E aí esse assunto do primeiro achar o seu potencial é uma coisa que muitas vezes surge. Mas eu tenho uma pergunta para você, Daniel, claro. porque eu sei que você é um cara que consegue analisar nas suas mentorias e nas suas consultorias o perfil das pessoas com uma precisão muito grande, e você consegue também extrair delas esse entendimento do que é o potencial, né? Então, eu queria que você explicasse para a gente um pouco quais são as ferramentas e de que forma você faz isso. Como que você estimula as pessoas a encontrarem o potencial? E depois eu Tá. queria que você falasse um pouco da história do controle, né? Ah, legal. Bacana. Interessante o título da nossa live, né? Potência não é nada sem controle. E eu gosto muito dessa frase. Essa frase original vem lá de trás, né? Da Pirelli, lá onde tinha um carro esporte, que o carro passava, derrapava e tal, na chuva, não sei o quê, só que não adiantava o carro ter potência, né? Tinha que ter aderência, né? E aí eu dou um passo para trás para falar o seguinte, né? Por que que é um tema tão importante e eu acho que a gente tem que ter precisão para falar isso, né? Existe uma teoria chamada teoria do iceberg de Hemingway, né? Tem várias teorias dessa linha, mas eu vou me pegar nessa para dizer o que eu penso. Aqui nessa teoria, imagina você que só 10%, como um iceberg, 10% fora da água, é o nosso nível de consciência, da nossa experiência interna, da percepção que a gente tem daquilo que a gente faz, da nossa vida, das coisas, nosso nível de consciência. 90% está dentro da água. O que é isso? Você não percebe muita coisa do teu comportamento, da tua forma de pensar, da tua forma de ver. Isso é inconsciente. Viram hábitos, e hábitos de acordo com padrões que você tem, né? O primeiro ponto é que, às vezes, você está numa situação, você tem uma reação de impulsividade, por exemplo, que dá um problema. Aí você fala assim, cara, por que que eu fiz isso? Por que que eu falei aquilo? Por que que eu tomei aquela decisão? Jamais faria isso de novo. Principalmente depois de ouvir feedback. Aquilo não estava no teu campo de consciência. Aquilo estava num lado inconsciente, e se está fora do seu radar, está fora do seu GPS, do seu Waze, não existe para você. E você opera sem isso. Então, assim, na minha experiência, né, voltando à tua pergunta, de assessment, de mapeamento de pessoas, já fiz isso com mais de 2.500 pessoas de grande sucesso, empreendedores, celebridades, atletas olímpicos, grandes empreendedores, empresários líderes. Eu pude observar que se existe uma linha do tempo da vida, você tem na parte de cima resultados positivos, onde você teve grande êxito, entusiasmo, paixão, como você falou, e você teve conquistas, e você teve, olhando para a linha, partes baixas, onde você enfrentou desânimo, depressão, frustração e reveses, né, desafios ou fracassos. Mas se a gente parar para analisar friamente essa linha, e é o que eu faço com as pessoas durante minhas mentorias, os programas, né? Eu chamo atenção para essa análise. A gente precisa entender o que fez essa pessoa subir,
O que no seu potencial ajudou, capacidade de tomar decisão, capacidade de influenciar as pessoas, capacidade de buscar aliados, capacidade de conseguir as coisas. E antes delas caírem, o que prejudicou, o que afetou. O ponto é que quando eu faço esse mapeamento com a pessoa, quando eu faço essa análise de linha de vida com a pessoa, eu torno claro esses elementos. O que fez você subir? E lá em cima, o que provocou a queda? O que provocou o fracasso, o desânimo, um desafio maior do que você poderia enfrentar naquele momento? Então, o que eu trago à tona para a pessoa? Primeiro, percepção. A pessoa vai ter mais clareza em relação a esses pontos. O que eu tenho que era inconsciente, né? Pô, Daniel, me dá um exemplo. Imagina você, se a gente for pensar em desempenho, né, o que traz ali o resultado, o desempenho é feito através de quê? De um comportamento. Então aqui eu tenho o resultado, e aqui antes do resultado eu tenho o comportamento que eu fiz para gerar o resultado. Só que antes do comportamento eu tenho a intenção que gerou esse comportamento. E o que vai gerar essa intenção? O que vai gerar essa intenção são meus valores, meus motivadores, os meus desejos, os meus interesses. Aí vem a pergunta de $1 milhão. E se isso estiver oculto? E se eu não souber eu só tenho consciência de 10% disso. Então eu vou fazendo sem perceber muita coisa. Vai dar problema. Vai dar problema. Por quê? Tem hora que dá certo, então na linha da vida o resultado ele é favorável, você está energizado, está tudo acontecendo bem, e tem hora que dá errado. Não deu certo, foi uma impulsividade, foi uma falta de visão, você não escolheu a melhor opção, você falou a tua agenda para a pessoa errada e aquilo deu problema. E por aí vai, confiou na pessoa errada, ou então reagiu onde você precisaria dormir e acordar para se posicionar numa situação, por exemplo. Só que quando a gente analisa isso e traz para a consciência, você pode identificar que a parte inconsciente ela se manifestou dentro de você. Como, Daniel? De várias maneiras. Diálogo interno. Você pode ter tido um diálogo interno que ficou ali o tempo todo te criticando. Quem está nos ouvindo aqui, né? Pode fazer pergunta também. Mas em algum momento você já ficou se criticando demais? Você querendo fazer as coisas, você querendo, sabe, fazer mais, falar com mais pessoas, ou tomar mais atitudes, e de repente fica ali uma vozinha na tua cabeça te criticando. Pô, não tá legal. Você precisa de mais informação, precisa de mais uma formação, precisa de... Tem que ficar melhor. Só que o ponto é o quanto que essa voz te ajuda a você se preparar de forma mais assertiva, ou quanto que isso te prejudica. Então, eu preciso trazer isso para o meu consciente, eu preciso analisar como isso se materializou em termo naquele padrão, né? Resultado, comportamento, intenção e o que motiva isso na minha linha do tempo, e perceber o quanto que aquilo me ajudou a conseguir o resultado, me energizou. E aí eu viro para os meus clientes e falo, então isso aqui proposital, de forma proposital, você pode fazer mais. Inclusive buscar mais contextos e mais cenários. Exatamente, a palavra é essa, intencional. Tanto que quando eu faço essa linha de vida com o meu cliente, eu boto a data do lado direito da linha, no final da linha. E normalmente é a data que eu estou fazendo isso com ele. Para quê? Para que neurologicamente ele faça uma divisão na linha de vida, que daquela data para trás aquilo vira passado. E dali em diante vira um futuro com mais clareza, consciência, para melhor visão. Aí que entra o controle? Ou seja, eu começo a controlar com base no que eu sei lá dos 90%. Exatamente. Você começa a ficar mais inteligente, mais sábio em relação a quem você é, seu potencial. E daquele momento em diante, você não aceita mais, né? Eu trabalho isso com o cliente para ele assumir essa, digamos, cabine do piloto, para que ele não aceite mais um resultado que seja aleatório, não esteja sob o seu controle. Então, quando vem a vozinha, Daniel, vai parar a voz? Claro que não vai parar a voz. É uma voz de julgamento, é o pensamento crítico, vem do nosso antepassado, 100 milhões de anos. A gente preparado... E vem muito do ambiente externo também, né? Fico o tempo inteiro me julgando em relação aos outros, o que estão falando de mim, o que eu... Então, é uma percepção sua a respeito disso. Então, assim, Gustavo, é assustador, mas a gente não vive no mundo real. A gente vive num mundo de ilusão criado pela nossa percepção. Sim. Então, a gente não opera na realidade, a gente opera na nossa percepção. Tanto que às vezes você conversa com alguém, você está com um problemaço. Aí você conta para uma amiga, aconteceu isso, é o fim do mundo.
a tua amiga fala 2, 3, 4 palavras e resolveu o teu problema. Uhum. E você fica assim chocado. Peraí, como assim? Ué, a Ana Luísa falou e super concordo. Né? Por quê? Porque não está no teu campo de visão, não está no teu campo de consciência. E se não está no teu campo da consciência, para você não existe. Então a sua percepção, ela está em desacordo com a realidade. E isso pode ocorrer o quê? Essa aleatoriedade de resultados. Tem hora que dá certo, tem hora que dá errado. Então, se você me perguntar, Daniel, para que é importante desenvolver o potencial? Primeiro, vamos parar de tentativa e erro. Vamos parar de brincar com a vida, com a Ferrari, de ficar dirigindo em estrada esburacada ou então sem testar os freios ou aderência. Porque aí você consegue o quê? Você consegue tirar a aleatoriedade do teu caminho, que vai acabar com aquelas quedas bruscas, né? Vem aqueles picos e de repente vem a queda, vem os vales, né? Você para com isso e você passa a lançar mão de quê? Eu brinco que você fica mais inteligente, né, Gustavo? Porque você passa a ter mais clareza e você embasa melhor sua decisão. Então, se eu vejo melhor, se eu trago mais É como elementos de se você informação... jogasse uma lanterna sobre algo que está escuro ali. Você começa a iluminar uma consciência que você não tinha antes. E essa iluminação, ela vai para você primeiro. Então, primeiro a gente nos ilumina. Lanço luz sobre quem sou, lanço luz sobre meu potencial, lanço luz sobre, digamos, minhas sombras, que podem estar inconscientes. Então, assumo que tem hora que eu sou muito crítico, assumo As que às vezes reais, isso... não as que eu fico elocubrando que talvez eu é, seja ruim é, nisso e não é nada disso. Pô, mas Aí o isso que deve ser difícil de fazer, Daniel. Assim, pelo que você está falando, parece um negócio muito bacana. É, Mas eu fico tentando aqui imaginar como é que isso na prática se dá para a pessoa conseguir enxergar isso. eu costumo dizer que é um desafio porque é um processo. Então não é algo que você vai estalar o dedo, vai dormir, acordar e uau, mudei minha vida porque eu fiquei sabendo dessas informações. Na verdade, as informações elas podem ajudar você a entrar num processo diferente. Então, entender... Daniel, me dá um exemplo simples. Bom, exemplo simples é o seguinte, quando vier essa vozinha na tua cabeça, eu não sou essa voz, eu não sou esse pensamento. Ou então, se eu tive um comportamento errado, eu me arrependo, eu me frustrei, eu fiz uma burrada no meu passado, na minha carreira, na empresa, tudo bem. O que isso me torna? Eu sou uma pessoa incompetente ou irresponsável. Não, não, isso te torna humano. Isso torna você uma pessoa mais humana, sabe? Então, primeiro ponto, Gustavo, que isso vai bater na nossa autoestima, é se perdoar e se aceitar e falar, olha, isso aconteceu por quê? Porque eu sou humano. Legal. Entende? Porque tem muita gente que fica frustrado, ou então tem medo de fazer de novo, de arriscar. Então, assim, o medo de se arriscar faz a pessoa ter medo de fazer aquilo que vai ser muito bom para ela. Uhum. E a gente precisa trazer isso para a consciência. A gente não pode deixar isso desperdiçar a tua vida, porque não vai ser questão só da sua vida, vai ser questão também das pessoas que você vai impactar. Sua família, companheiro, companheira, filhos, amigos. E, claro, o trabalho onde a gente passa grande parte do tempo, a maior parte do tempo, vai bater na carreira. Então, é trazer para a consciência, entender onde que você tem mais sucesso, mais êxito, quando que isso acontece, por que isso acontece, o que você traz dentro de você, e isso te traz uma visão do teu potencial. Putz, legal, cara, eu, de forma comercial, eu sou o máximo. Cara, quantas oportunidades você se coloca dentro dessa? Sou uma pessoa que eu gosto de estruturar as coisas. Eu não gosto de assumir as rédeas, eu não gosto de assumir a liderança, mas eu gosto de ser membro de uma equipe para entregar a estrutura das coisas, para apoiar. Beleza, esse é o teu talento, esse é o teu potencial, esse é o teu dom. Quanto que você utiliza ele? Então a gente tem que tirar aquele mito, né, de que a pessoa de sucesso é aquele líder que a gente vê, carismático, aquela pessoa. Não é, cara. Nós vencemos de formas diferentes. Cada pessoa do seu jeito. Então, potencial é isso, é entender qual o meu. E você usou um momento assim, a coisa de olhar para fora e se comparar, né? Vem algumas pegadinhas disso, né? Quando eu quero me comparar com as outras pessoas. Como é que você vai comparar uma maçã com uma banana? Duas frutas diferentes, sabe? Não tem comparação, são diferentes, sabe? Então, quando eu me comparo, ou eu vou me achar melhor, de alguma maneira, não adianta de nada, ou eu posso me sentir inferior, que é pior ainda.
qual que é o ponto? Vai diminuir minha autoestima. E se diminui minha autoestima, abaixa junto minha autoconfiança. E diminuindo minha autoconfiança, eu paro de agir, eu paro de arriscar. Então, são alguns elementos que trazem importância do uso do conhecimento, de lançar essa luz sobre você em relação ao potencial. Eu me Faz lembro sentido que isso? faz total sentido, e eu me lembrei quando você estava descrevendo de algumas pessoas que eu tive ao longo da minha carreira dentro da minha equipe, das quais eu era o líder, e chegou o momento, né, da famosa conversa para promover a pessoa, e quando eu tive essa conversa achando que ia ser um absoluto, uma explosão de felicidade da pessoa, que ela ia finalmente virar gerente da equipe e tal, teve uma situação de uma pessoa que se sentiu muito mal. Eu acho que é um pouco isso que você está dizendo. Ela sabia que aquele era o caminho, que todo mundo esperava que ela fosse liderar e que ela subisse de cargo e finalmente tivesse um time abaixo. Mas, no fundo, ela não queria aquilo, ela não tinha o perfil para aquilo. Então, ela vivia esse conflito interno muito grande, né? A corporação que a gente estava fazia com que você buscasse esse caminho, a família dela esperava isso, ela esperava, mas no fundo não era o que ela queria e não era o que ela tinha talento para. Tanto é que depois ela até saiu da empresa e tal, porque não se sentiu bem ali, mas eu acho que a falta desse conhecimento, tanto dela e minha como líder, né? Então, aí eu jogo uma outra pergunta, como é que eu como líder de uma equipe consigo enxergar esses 90% do potencial da galera da minha equipe, né? Tá. Excelente pergunta. Porque isso implica, primeiro, em autoconhecimento. Então, o líder ele precisa ter autoconhecimento. Ele precisa perceber quem é ele e a forma dele ver as coisas. Porque sem por que eu estou falando isso? Por vários motivos, né? Eu vou dar um, né? Senão a gente vai ficar o dia inteiro aqui. Mas o líder, por exemplo, que ele tem uma pegada mais agressiva, mais orientada a resultados, ele, sem autoconhecimento, ele vai ter uma tendência a filtrar sua realidade para pessoas assim. Sim. Então, pessoas que forem assim vão estar aos olhos dele, que a psicologia chama-se de projeção, né? O tempo inteiro a gente se projeta nos outros. Isso também está lá no inconsciente. Então, se o líder tem essa, digamos assim, essa sombra nele, não enxerga americano chama isso de blind spot, né? Um ponto cego, né? É o ponto cego. Se eu não enxergo isso, eu posso querer pessoas à minha volta com essa característica. E não são essas pessoas que vão complementar, né? E aí vem a pegadinha, né? Não são essas pessoas que vão complementar minha pegada. Então eu passo a ter uma equipe muito reativa. E onde que isso vai dar? Isso vai dar problema de tomada de decisão, de precipitação, de agir sem informação, de talvez não completar os processos da maneira como tem que ser feito e de não documentar as coisas. Tá? Então, primeiro começa no autoconhecimento do líder, percebendo quem ele é, para saber o que complementa a nossa equipe, né? Porque é o que a gente chama de equipe de alta performance. São equipes onde temos pessoas de vários potenciais e talentos diferentes que se complementam. Então, a combinação de 4 pessoas pode ser explosiva, caso elas se complementem. Um é aquele cara racional que vai estruturar, o outro é aquela pessoa que vai conectar um monte de gente, o outro é a pessoa que vai ter a visão de longo prazo e vai pesquisar. A outra é uma pessoa que vai manter a documentação, vai manter todo mundo informado de tudo. E por aí vai. Então, o primeiro ponto começa no líder. E o segundo, o líder precisa, depois desse autoconhecimento, essa heteropercepção, né, da sua liderança, o impacto dela, e perceber também como cada um desenvolve as coisas no dia a dia. E outra, uma atividade que eu acho muito importante para o líder. Sai para almoçar com a pessoa e pergunta onde que essa pessoa nasceu, como é que foi a vida dela, os seus maiores desafios, aquilo que para ela é mais fácil, mais difícil. Porque isso vai te trazer, primeiro, conhecimento do ser humano, segundo, como que ela vem utilizando o potencial ao longo da vida. E perguntando hoje, quais são os teus maiores desafios hoje aqui no trabalho? O que para você está mais difícil? O que te traz desconforto? Ou quais são suas ideias? O que você acha que a gente pode fazer diferente para melhorar? Então, se você fala, Daniel, então o líder precisa ter um bom relacionamento de comunicação. Claro! Sim. Claro! Que isso vai dentro ajudar. Da essência dele, né? Sem querer se transformar num Silvio Santos falso, dentro da característica dele. Exatamente, que é outro ponto, né? Cliente meu que vira assim, Daniel, para mim não funciona esse negócio de
de ter que quebrar gelo com as pessoas e tal, eu sou direto e objetivo. Tudo bem, não é para você mudar. Você só ajusta a abordagem na tua comunicação. Ou então aquela pessoa, Daniel, eu sou super expansivo e tal, mas eu acabo perdendo foco. Tá? Então, assim, novamente a gente entender no uso do nosso potencial para tirar a parte aleatória e conseguir ter o que atuar de forma mais proposital. E aí você alcança mais resultados. Porque aí você junta a tua intenção com a motivação apropriada, junto com o comportamento que você escolhe. Então você escolhe a forma de fazer a coisa, escolhe a forma como você vai se posicionar numa reunião, você escolhe a sua forma de tomar decisão, e com isso você tem o quê? O resultado. E quando você analisa esse resultado e bate o teu resultado com a intenção, você analisa aquilo ali. Deu certo? Sim, ok. Entrou para o meu repertório comportamental de coisas que funcionam. Deu errado? Qual é o ajuste? Em como eu fiz ou alinhar a minha intenção com os interesses do sistema que eu estou inserido. E o sistema, leia-se aqui, pode ser uma família, pode ser um relacionamento, pode ser uma empresa. Então aí eu preciso ter, que eu chamo da clareza, né? Eu preciso trazer do iceberg a parte de baixo essa clareza para conseguir operar bem na minha realidade, né? Então, quem eu sou, com o que eu vejo e a forma que eu faço, vai aumentando o meu repertório do que funciona e não funciona. Só que isso está relacionado ao quê? A eu me comparar com os outros, ou com as situações, ou com as demandas? Não. Isso comparado com eu mesmo, com o meu potencial. Então, onde eu chamo isso... Daniel, qual é o nome disso? Tem nome essa palavra? Tem, maturidade. Né? Eu me comparo, né, com como que eu era no passado. Como que eu estava no passado. E como me que eu estou comparando com quem eu evoluindo em sou relação hoje. a mim mesmo. Sim, o nome disso é maturidade. E aí eu posso olhar para o meu futuro e falar quais são as opções, quais são as escolhas, quais são as mais promissoras para o meu potencial. Cara, agora me conta um pouco sobre a questão do controle. Eu fiquei curioso primeiro com a frase, né, do tema aqui da live. Eu queria que você puder dar um exemplo de uma situação ou uma pessoa que vem à sua cabeça de que tenha um grande potencial, mas não tem controle e um pouco como é que a gente enxerga isso na prática. Aquele carro que vem a 200 por hora, mas não consegue fazer a curva, né? Porque não está com o pneu certo, não está aderente à pista. Não. Pois aqui é uma área muito importante da gente falar, porque a consequência disso pode gerar muita frustração para a pessoa. Então a pessoa pode falar assim, cara, eu não entendo, por que eu não deslancho? Ou então, né, às vezes, né, nosso marido, namorado, companheiro, companheira, né, olha pra gente e fala, puxa vida, ele ou ela são tão talentosos, por que não deslancha? Tá? É muito chato ouvir isso, né? E pra gente, a gente sabe a dor que dá lá dentro do coração, essa frustração. E aí, eu preciso entender que essas, digamos assim, né, o meu desempenho, os meus resultados são iguais ao quê? A todo o meu potencial, aquilo que me agrega, menos as minhas interferências, aquilo que me prejudica. E se eu não tenho consciência disso, dessas interferências, que são normalmente inconscientes, são formas de reagir a situações. Né? Eu me lembro de alguns casos, né, para trazer o exemplo. Por exemplo, eu lembro, você estava falando de liderança, né? Eu lembro de um líder, um executivo, que ele estava tendo muito problema de produtividade. Ele não conseguia aumentar a produtividade da equipe. Eu fui chamado ali para fazer uma mentoria e entender o porquê disso. Porque ele tinha as competências, tinha todo o conhecimento, tinha tudo para dar certo, mas não virava. Criou um gargalo na equipe. Bom, quando eu fui mapear esse líder, o que ficou claro? O seu grande potencial era capacidade de mobilizar as pessoas, capacidade de visão estratégica, só que ele tinha um motivador altruísta muito alto. E um motivador eficiente, que é aquele motivador empreendedor, de investir meu tempo e recursos naquilo que gera mais retorno, não estava tão alto assim. O altruísta dele estava maior. Na prática, o que significa? Lembra daquela estrutura? Resultados, aí antes dos resultados eu tenho os comportamentos e aqui eu tenho a intenção. A intenção dele, e é uma intenção que gerava os seus comportamentos, era muito no sentido de querer ajudar as pessoas da equipe. Porque ele era muito altruísta. O famoso não consigo falar não.
É o famoso paizão, né? Sim. No popular é o Ah, paizão. entendi. Então o cara Como líder é o começou, paizão. ele virou um paizão das pessoas. Quero E cuidar de um todo paizão, mundo. ele ajudava. A intenção era ótima, a intenção Sim. estava perfeita. Só que o resultado, a consequência, é que ele começava a gerar dependência de algumas pessoas da equipe dele, nele, e isso travava alguns projetos. Por quê? Porque as pessoas iam lá e as pessoas reagem ao seu estímulo. Então, numa relação onde a pessoa age como um paizão, algumas pessoas podem entrar no jogo, é como se fosse uma representação, um palco da vida. E nesse palco da vida, as pessoas reagem àquele papel de pai. E reagem como? Ou vão ser dependentes, entra em cena aí crianças buscando aprovação, pedindo Uhum. bênção, ou então com medo da reação. Tem hora que o pai é bom, mas tem hora que o pai é agressivo. Então a Sim. pessoa com medo de reação, só que pega isso e bota ao longo dos anos. E tem pessoas também que reagem como se fossem pais ali, e aí entra em conflito. Ou então Certo. fica aquela coisa velada. A gente tem um conflito, mas eu não falo porque senão eu vou ter problema do que eu penso. Dizer o que eu penso vai dar problema. Então, Gustavo, esse exemplo aqui, isso para ele era inconsciente. Isso aqui estava do lado de baixo do iceberg. Quando eu trouxe isso ali de forma tão clara, tão objetiva, mostrando o porquê que ele agia assim, o porquê que ele sentia aquilo, ele percebeu, puxa vida, é verdade. Às vezes eu quero ajudar tanta pessoa que eu não sei o que fazer mais para ajudar. Só que Tá mais atrapalhando do que ajudando. isso eu concordo que eu possa estar atrapalhando. Primeiro, o desenvolvimento da pessoa, porque se eu ajudar alguém a fazer alguma coisa e essa pessoa não aprende, ela vai depender de mim ou de outras pessoas. Então, eu não acelero a maturidade daquela pessoa na linha do tempo. Uhum. A única forma de eu acelerar a maturidade, quer dizer, a única forma é forte, mas uma das formas de eu acelerar a maturidade da pessoa na linha do tempo é o quê? Eu vou atribuindo mais responsabilidades a essa pessoa e eu vou estimulando essa pessoa a aprender mais coisas, fazer cursos, entrar em contato com outras pessoas, interagir com outras pessoas, e por aí vai. Então, essa pessoa ela começa a assumir mais responsabilidades, assumir mais riscos. E no caso desse meu cliente, a inconsciência, né, que era o Potência Não É Nada Sem Controle, que é o título aqui da nossa live, né, enquanto ele não tinha consciência disso, isso moldava a sua liderança e moldava a sua vida. No instante que ele teve consciência daquilo, ele pôde assumir o controle. Ele foi para a cabine do piloto e falou, ok, bom, Daniel, eu posso mudar aqui esse meu motivador alto desse jeito? Muito difícil. Você vai precisar fazer mudança de valores. É um troço, cara. Eu passei a Sim. vida inteira acreditando naquilo, aquilo me energiza, me motiva, eu vejo sentido nisso. Como que eu mudo isso assim? Entende? Virar um Frankenstein? Não dá para fazer isso. Que eu acho, só para que é um pouco já começando a você está respondendo aí a pergunta do William, que ele falou como tornar mais leve, exercer papéis que fujam dos meus talentos naturais. O Isso. talento natural desse seu mentorado era ter essa coisa altruísta. Mas isso ele não conseguia mudar, né? Então, como que ele resolveu? Então, na prática, o que aconteceu? Primeiro, em qual contexto, né, e isso aqui eu estou te falando, você vai ver pouca gente falando disso, que eu troço muito profundo, mas toda intenção, toda intenção que gera uma ação, ela tem o seu propósito dentro de um contexto. Então, a minha intenção de ajudar os outros sem interesse, dentro de um contexto ali de uma empresa, aquilo ali, naquele cenário, não estava funcionando bem. Mas aquilo, dentro de outro contexto, poderia funcionar bem. Então, primeira sacada, onde, quando, com quem eu vou manifestar o meu altruísmo? E ele direcionou aquilo para uma outra área da vida dele, para uma área de uma entidade mesmo, de Fora fazer parte, fora do trabalho. trabalho. Legal. Porque muita gente, o Gustavo, é uma característica da mente humana. A mente humana, ela quer resolver os problemas de forma rápida. Isso é perigoso. Então, assim, e nem sempre você vai resolver todos os seus problemas com uma decisão só. Beleza, então eu vou fazer um ajuste no trabalho. Às vezes não vai estar no trabalho. Aquilo precisa incluir a vida. Por isso que eu falo que não dá para separar a vida pessoal do trabalho. Então ele canalizou aquele altruísmo dele numa entidade, onde ele pudesse manifestar aquilo, e no trabalho ele ressignificou.
ele quer assumir o controle, né? Potência não é nada sem controle, ele assumiu o controle. Como que eu posso ressignificar o meu ajudar aos outros? Elevando um pouco o meu pensamento eficiente, que é aquele que visa resultado, investimento de energia, recurso gerando resultado, que é um motivador empreendedor. Como que eu posso subir um pouco mais esse, utilizando também esse motivador do altruísta? Ele ressignificou. Uma forma de ajudar as pessoas é ajudando as pessoas a aprender mais rápido, a assumir mais responsabilidade, eu vou estar ajudando a evolução delas. Então, eu manifesto o meu motivador através de outro comportamento. Então, ao invés de fazer pela pessoa ou dar já o caminho das pedras, eu apoio a pessoa a assumir mais riscos, dar um passo, um degrau acima da sua competência, aumentando a complexidade e precisando aprender coisas novas. Então, eu ajudo as pessoas a se desenvolver de maneira mais sustentável, atendo o meu motivador altruísta e também atendo viver o meu papel, respondendo a pergunta do William. O William, por acaso, é um excelente contador da Contábil Express, que é um novo sistema de contabilidade inovador, né? Muito interessante. Então, William, respondendo a tua pergunta, como é que eu exerço os seus papéis, né, quando eu fujo dos meus talentos naturais? Aqui eu estou falando dos motivadores, né, não essencialmente dos talentos. Porque há uma diferença de dimensão. Motivadores é por que eu faço as coisas e me entusiasma. Talentos é o que talentos naturais tornam fazer isso mais fácil ou mais difícil. Tá? Então, primeiro ponto em relação aos motivadores, eu preciso ajustar o meu contexto ou minhas ações, no caso aqui desse líder, assumir o controle e viu que ajudando as pessoas a se desenvolver seria melhor do que fazer um gargalo dos seus processos e fazer pelos outros. E o segundo ponto, né, para responder o William, né, como é que torna mais leve isso? Primeiro, o William, tomando consciência disso. Porque enquanto está na parte baixa do iceberg, você não tem consciência, aquilo ali te estressa e de uma forma negativa. Porque você sente que você tem que se adaptar muito. É como se o mundo te exigisse quem você não é. Então, quando você toma consciência disso, legal, eu tenho dificuldade com isso aqui, beleza. Por quê? Por causa do meu estilo, o meu estilo comportamental, os meus talentos naturais, beleza, eu linkei uma coisa com a outra. Essa clareza me traz chance de pensar em melhores opções e estratégias. O que eu vou fazer a respeito? Então, eu sou um cara muito acelerado, muito orientado a resultado e ação, senso de urgência alto, eu vou precisar entender que eu tenho que ter uma organização, eu tenho que ter chão. Então, eu vou ter que comprar uma agenda, eu vou precisar de apoio de alguém da minha equipe, ou da minha família, ou algum parceiro, algum amigo. Enfim, eu vou precisar... sei lá, o Alexandre Ribas, né, meu parceiro, ele fala uma frase interessante. A gente vem com, sei lá, para a vida com 80%, 20% a gente pega emprestado dos outros. Tá? Uhum. Então, esses 20%, quais serão, sabe, William? Um sistema de organização, o apoio de alguém, comprar uma agenda, utilizar o Google Agenda te mandando um alarme, aviso, fazer um Kanban na parede. Então, quais vão ser esses outros 20%? E outra, qual o nível dessa adaptação? Se é um nível saudável, então, por exemplo, alguém que consegue ter precisão, análise de dados, se eu for pedir para essa pessoa se adaptar ao ponto de virar um palestrante, falar em público, ou estar toda hora envolvido em pessoas, essa pessoa vai ter uma hora que o estresse vai ser muito alto. Então, existe um nível de adaptação saudável. Daniel, mas espera aí, uma pessoa mais introvertida não pode ser um palestrante? Claro que pode! Só que a seu modo, do seu jeito. Agora a gente precisa entender a natureza das atividades que você mais precisa fazer e dentro dessas que você mais precisa fazer, quais são mais aderentes aos seus talentos naturais. Né? Eu passo quanto tempo do meu tempo, do meu dia, quantos por cento do meu tempo diante do computador, ou então envolvido com pessoas, ou então assumindo desafios. Eu começo a perceber isso e eu vou vendo onde eu tenho mais facilidade e dificuldade. E eu vou vendo até onde eu posso me adaptar de forma consciente agora, né? E eu posso fazer a gestão. Então não tem jeito, vai ter uma hora que eu vou ter que fazer uma administração financeira, pegar uma planilha, não sei o quê. Tudo bem. Qual a hora onde você está mais disposto? De manhã, acorda e faz isso. Não deixa para fazer isso ao longo do dia, porque senão você vai procrastinar. Uhum. Então quando a gente procrastina, também é um sinal de algo que está te afetando de forma inconsciente. Por que eu estou procrastinando? Eu não sei fazer, eu estou com medo de fazer, aquilo ali está muito fora do meu talento natural, e aí eu acabo deixando para trás, deixando para lá.
Então, primeiro, assim, o que faz com que eu procrastine as coisas? Porque pode ser bom, porque eu posso me preparar, né, para fazer aquilo que eu quero, e pode ser ruim, pode estar no meu campo inconsciente. Então, são algumas respostas, né, que eu estou trazendo com esse exemplo aqui desse cliente meu, que mostra ali que eu posso assumir, sim, o controle do meu potencial. Quando eu vi a pergunta do William, eu já pensei no seguinte, né? Por que que ele quer tornar mais leve, né? É um momento de vida, cada um está na sua fase, né? Mas eu questionaria um pouco, não sei, eu não tenho tanto esse seu talento de consultor de pessoas, né? Eu chacoalharia mais ele dizendo, será que você vai encontrar realmente, de fato, uma atividade mais leve? Eu não sei, no mundo que a gente É, vive hoje, e para realmente atingir níveis altos de resultado, é, dificilmente você vai encontrar uma atividade mais leve. tá. Logo, se isso é verdade, será que não está na hora de questionar a atividade em si? Porque aí eu busco aquilo que realmente eu tenho mais afinidade, né? Resgatando ali os meus talentos e o meu potencial. E aí, mesmo que não seja leve, eu vou gostar de fazer. Não sei se eu estou sendo claro, mas eu iria mais por esse lado, entendeu? Voltando É, a tentar descobrir o meu potencial, a minha paixão, porque mais leve é o que me pegou aqui, me incomodou um pouco essa pergunta, né? uhum. Sim, Tudo sim. bem, mais leve se eu tiver uma fase já muito tranquila de vida, eu vou fazer aquilo só en passant, assim, mas quem está realmente no game produzindo e indo para resultados acima da média não vai ter nenhuma situação mais leve, pelo menos na minha experiência nunca teve. Tá. Eu acho que você foi brilhante no seu comentário, Gustavo, porque leve é uma interpretação da realidade. O meu ouvido ele fica muito treinado dessas palavras, né, predicados utilizados pelas pessoas, né, para entender como que elas estão percebendo a sua realidade. E elas manifestam isso, um dos canais é através da comunicação. Então, leve, eu preciso entender do William o que significa ser leve. Legal. E ouvir leve não no dicionário do Google, porque o Google vai me dizer uma coisa, mas o William vai me dizer muitas Certo, coisas, que entendi. foi a sua forma de interpretar, e ele ali generalizou, né? Eu quero generalizar como que eu vou exercer os papéis de forma mais leve. E aí ele fez uma generalização. Então aqui eu vou precisar. O que que significa isso? Quando que para você, no seu dia a dia, não fica leve? Quando que fica leve? O que significa leve para você? Sei, entendi. Então eu começo, né, muito do meu trabalho, cara, é de ser bibliotecário, analista de dicionário, né, E porque eu preciso tradutor, né? entender. Essa linguagem Tradutor, deles tem que traduzir sim, para. sim, 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 Entendi. porque eu preciso ter precisão na abordagem da comunicação, porque eu vou entender para essa pessoa o que significa isso. E outra, onde, quando, com quem se manifesta o que ele está dando esse significado. Então, a mais leve significa que eu não vou ter tantos aborrecimentos. Qual a natureza dos aborrecimentos? O que é aborrecimento para Certo. você? Quando que você se aborrece? Com quem? A gente começa, cara, igual um sniper, indo ali num raio laser, sabe? A gente vai Uhum. focar. Então eu vou por eliminatória, eu vou chegar no ponto da questão. Ó, E ali eu ele trago para a interagiu, ele consciência. respondeu ali. É, é. Então, assim, se, ó, por exemplo, fazer a parte mais comercial exige de mim adaptação, claro. Tá? Eu já mapeei, inclusive, o perfil do William, lá Ah, atrás, legal. muitos anos Que atrás. legal. Deixa até aberto aqui. Mas mapeando o perfil, é um cara altamente analítico, altamente, resolvedor de problemas. O talento natural do cara é um cara que resolve problemas. E esse cara, Só na hora que comercial, sente que está fora do do contexto. ambiente. Talvez, talvez. Porque, por exemplo, me perguntaram, Daniel, qual que é o melhor perfil comercial? Aí eu vou te perguntar, qual é a natureza do negócio? Ah, para trabalhar, sei lá, na Bombardier. Aí eu vou te perguntar, qual unidade? Se for Bombardier que fabrica jet ski, o melhor perfil vai ser aquele mais comunicativo, que interage mais com as pessoas. Se for na Bombardier do setor de turbinas para avião, vai ser uma pegada mais técnica, Do aquele engenheiro mesmo. comercial técnica, formação em engenharia, entende? Então você vê dentro da mesma empresa unidades de Certo. negócios diferentes, com a natureza da atividade diferente dentro da área, que é a área comercial, temos perfis completamente diferentes. Então eu preciso saber quem eu sou,
dentro do quem eu sou, qual o contexto que eu vou manifestar o meu potencial? Eu tenho que linkar essas coisas de forma consciente para tomar melhores decisões. Pô, muito Respondi? bom. Para mim, foi uma resposta muito boa, ampla, e eu acho que a gente já cumpriu 1 hora aqui de conversa, né? E muito bacana. Para mim ficou muito mais claro essa questão do controle, né? A gente sempre fala só do potencial e não fala do controle, né? Fala do motor do carro e não do pneu ajustadinho para fazer a curva. Uma Eu visão considero muito isso tão bacana a importante, sua. Gustavo. Eu considero isso tão importante que, assim, o título da nossa live, né? Potência não é nada sem controle. Por que não é nada? Porque imagina, você passa às vezes uma carreira inteira, uma vida inteira fazendo um monte de coisa e de repente uma reação sua põe em risco, sabe, o teu negócio, põe em risco a sua credibilidade diante de outras pessoas, põe em risco coisas que você levou 10, 20, 30 anos para conseguir. Sim. E às vezes isso pode ser o quê? Uma resposta que tem fundamento emocional ou inconsciente. Uhum. E isso acontece assim, ó. Então, em algum momento, a capacidade de respirar, e aí o que ajuda, né? Fazer meditação, caminhar, sabe? Extravasar em algum esporte. Para quê? Para que você não seja refém de um momento de reação emocional. E que provavelmente está na tua parte inconsciente. Então, assim, esse eu acho um dos grandes pilares do nosso papo de hoje. Trazer para a tua consciência aquilo que pode talvez te prejudicar de uma forma que você, sabe, vai ficar muito chateado depois e que poderia ter se evitado, sabe? Ah, vamos dormir hoje e acordar amanhã e, sabe, vamos pedir um tempo na reunião, vamos Uhum. ficar em silêncio antes de falar, vamos analisar 3 opções antes de tomar decisão só de 2 opções. Ou então quando você fala assim, eu não tenho saída, vamos dar uma segurada na onda e vamos conversar com outras pessoas, contando o seu caso, para especialistas na área, para Uhum. você poder ouvir informação de qualidade e, com isso, buscar evidências que te tragam melhores opções e tomada de decisão, entendeu? Então, aqui que entra a história do controle. Eu não vou deixar isso aqui me prejudicar mais. Eu assumo as rédeas disso e quando eu me vir numa situação onde eu seja implicado em reagir, eu vou me preparar cada vez mais com respostas e a reação ela passa a ser menor em porcentagem no meu dia a dia. Ah, Daniel, tem hora que eu preciso reagir mais rápido? Claro, um momento de emergência. Mas você vai fazer o momento de emergência a tua vida inteira? Claro, é exceção, né? É a exceção, não a regra. Olha lá, o William está agradecendo aí, dizendo que foi enriquecedor. Foi mesmo, muito mesmo. Maravilha. Bacana. Valeu. Sabrina também curtiu, mandou comentário aí. Ó, entrou o Vander. Vander eu convidei. Vander aí é um mestre na área do design thinking, um Uhum. entusiasta, né? Professor de várias universidades bacanas. Aí de São Paulo. Dá aula na USP, dá aula em um monte de lugar. É um cara consultor de mercado. A gente vai marcar uma outra live com ele na semana que vem. Bacana. É isso, Gustavo. Acho que a gente cumpriu Pô, o nosso prazer, papel, né? Daniel. Adorei a conversa, muito bom. E muita gente aqui comentando que vai te seguir, porque ouviu a conversa aqui e gostou. É isso. E também, pessoal, vocês que nos ouviram aí, o que a gente não pôde responder aqui na live, manda aqui nos comentários. Daqui a pouco eu vou postar também no meu Insta aqui a nossa foto aqui da live, né? Vai ir para o IGTV, sabe? Comenta aqui, faz a pergunta para a gente lá nos comentários, ajuda a gente a entender, sabe? Não deixa aí dentro de você. O Gustavo é um super empreendedor de sucesso, ele também ajuda pessoas quando precisam de investimento, como que eu consigo investidores, né? E ele tem essa cabeça de business bacana. Pô, manda pergunta pra gente, né? E do meu lado aqui também, essa visão de potencial humano. Comenta, compartilha, deixa a gente saber de que forma a gente pode ajudar vocês. Combinado? Maravilha. Valeu, Gustavo. Grande Prazer abraço, enorme falar Daniel. contigo. Ótimo dia pra gente. E vamos combinar as próximas. Com certeza. Grande abraço. Valeu, um abraço, bom dia.